parte, a pré-aula, depois a gente marca lá. Então, quem é o primeiro indivíduo, uma pessoa que vai falar pelo grupo? Primeiro. Quem é que pode falar? Bora? Eu só me lembro de quem. Quem é do grupo é Suedne. Suedne, no teu grupo, como é que tá? Estão ouvindo minha voz? Vocês estão me ouvindo, tá, né? Estou ouvindo. Ah, o microfone de Suedne não está pegando. Bom, o grupo de Suedne, quem é? É Suedne, quem mais? Eu, Pronto, peraí. Suedne, Simone. você é quem? Simone. Simone. Simone, fala do trabalho. O trabalho já fez a introdução. A gente está tudo bem até a parte da metodologia, que tivemos Perfeito. muita dúvida. Inclusive, deixamos em branco para não colocar nada precipitado. Aí ele Perfeito. estava esperando essa aula para, assim, saber mais ou menos o que coloca na metodologia. Você está super certo. Você está super certo. Foi isso. E uma coisa que eu quero falar também é que. Deixa eu perguntar uma coisa. Alguém vai entrando aqui. Vocês conversaram com o orientador? A gente conversou basicamente no começo só. Aí ele pediu pra gente fazer algumas modificações no trabalho da gente, a gente fez. Aí depois a gente seguiu sozinha. Não teve que enfim, perguntou muita coisa não, entendeu? Pronto, entendi. Hoje a gente vai fazer até uma parte. Quantos materiais vocês leram? Professor, a gente leu bastante material. Eu li uns 4. Certo. Eu li uns 4. Acredito que as meninas leram nessa faixa também, Nessa de faixa, 3 a 4. Tá ótimo, entendeu? Perfeito. É assim que tem que ser. Ótimo. Então, o trabalho de vocês, quem é o orientador? Veraldinho. Evaldo. Evaldinho. Professor Evaldo alguma coisa, né? Evaldo Dantas. Olha para ver que diferença de Evaldinho para Evaldo Dantas. Então vamos nessa. Então o grupo de vocês está sob controle. Agora, Vitório. Oi, professor. Suede me dizendo aí. Seu grupo, fale-me do seu grupo, não me esconda nada. O meu grupo está bastante. Assim, a gente está trabalhando em equipe, graças a Deus. Vocês estão trabalhando como? Assim, a gente está dividindo as partes que tem que fazer. Está todo mundo se empenhando. Eu ouvi falar, eu não sei mexer, mas vocês que são mais jovens, vocês conseguem desenrolar ou já sabem, que o WhatsApp, ela consegue fazer reunião com até 8 pessoas. Que vocês não fazem reunião pelo WhatsApp. 8 não, é 4. 4? Não, parece que até 8. Mas 4 já é melhor, porque vocês são 1 em 4. Melhor, né? Verdade. Mas assim, já me disseram que pode ser até 8, mas enfim, se vocês que mexem com isso, vocês sabem muito mais. Eu nunca vi como é que faz. Enfim, continuemos. Quem é o orientador, Vitório, e quem está falando agora? Rogéria. Rogéria. Como é que está o contato com Rogéria? Porque Rogéria é muito atarefada. A gente falou com ela no início, né? Ela orientou a gente, mandou a gente modificar algumas coisas. Aí depois disso a gente conseguiu avançar um pouco mais, né? Então ela está ciente do trabalho, do texto que vocês escreveram até agora. Está sim. Quem são vocês? Vitório, mas quem? Ingrid. Ivaldo tá aí. Ivaldo tá aí, tá não, né? Ivaldo tá. E Rayane. Pronto. Quantos materiais vocês leram? O professor, no caso, eu li acho que 3, eu acho que o pessoal também, nessa faixa de 3 a 4. Eu li 2 e eu acredito que Rayane tenha lido 3 ou 4 também. Então, tá bom, a média tá bom. Eu vou explicar a vocês o que devem fazer depois. 2 grupos. O terceiro grupo, quem é? Luete, né?
Isso, professor. É o grupo de vocês, né, Luete? Isso. Você, quem são? Você, Eu, Luete. Rafaela, Camille, Rafaela e Analina. Certo. Eu até recebi de vocês, o trabalho de vocês, e é ele que está aberto no meu computador para eu ler. Pronto. Como é que está o trabalho? Quem é o orientador? Flávia. Quem? Flávia. Flávia. A professora Flávia, Isso. ela está ciente do texto de vocês até agora? Tá. Ela está Tudo ciente, ela certo. leu, ela fez observações. Não, a gente tava esperando o senhor mandar a correção para ela poder nos orientar melhor. Então, entenda, ela já devia estar ciente do texto para poder já ajustar. Mas tudo bem, vou fazer essa aí hoje, aí vocês estão recebendo mais tarde da manhã nos e-mails que vocês mandaram para mim. Explico no perfil. Certo. Quantos materiais vocês leram em média? Ao todo, a gente lê uns 10 artigos. As 4. Certo, é exatamente isso que eu quero que vocês façam. Agora vamos aos individuais. Gemima. Oi, professor. Oh! E aí eu não consegui ler não, porque tem alguns na frente, viu, Gemima? Eu sei que você está com preocupação, obviamente. O tema eu já posso dizer que é um tema bem interessante, que a gente já até conversou com o professor, né, com o doutor, né? É um método muito bom, inclusive. Olha, eu acredito que eu tenha lido 5 e 5, incluindo livros. Ótimo. Eu tenho oftalmologia em casa. Posso até mandar uma foto, um excelente livro. E tem outro livro de contatologia também, que lá no livro eles fazem citações, são escritos por médicos. Ótimo. Posso lhe mandar depois. Quem é que vai lhe orientar na faculdade, na Unifacol? É o professor Antônio, de Fisiologia. Ele já viu o teu trabalho? Ele viu aquele primeiro, aquele texto que eu desenvolvi, que não estava ainda separado. Certo. O que ele achou da ideia? Porque aí ele sabe que é dele mais do que ninguém. Ele ficou de me dar algumas orientações, mas aí depois não me deu. Eu vou mandar, quando o senhor corrigir esse, eu vou mandar do jeitinho que está separadinho para ele fazer as observações, que eu acho que vai ficar melhor. E da outra vez estava num parágrafo só. Me lembro. Estava um texto corrido, entendeu? Entendi, exatamente isso que é para ajustar. Ótimo, pronto, tá certo. Luana. Oi, professor. Oi, e aí? Você vai fazer com quem? Tá fazendo sobre que tema? Eu estava fazendo com Gemima. Aí eu decidi que ia fazer individual. Aí eu decidi isso ontem. A gente decidiu isso ontem. Aí eu escolhi um tema, só que eu ainda estou sem professor orientador. Certo. Já tem ideia do tema? Eu estava pensando na área de odontologia, sendo que as duas professoras, que seria Rogéria e Flávia, elas já têm os grupos, que já estão orientando. Tem mais. Tem gente que não é no primeiro período. Eu pensei na professora Luana, de genética, se ela não tiver com nenhum grupo. Ela está com um, se eu não me engano. Ela tá com... Não está com ninguém, não. Pronto, eu posso falar com ela. Converse com ela correndo. Porque ela deu uma aula hoje, aí eu achei interessante fazer um trabalho sobre isso. Fale, então já procure ela e depois me passe. Já sabe o que é para fazer, né? Já sabe mais ou menos o passo a passo do que é para fazer. Então você já vai fazendo e me entrega, tá bom? Tá bom. Faltou mais alguém aqui da sala? Faltou não, né? Já acho que eu falei com todo mundo. Pronto. Primeira parte a gente resolveu. A segunda parte eu quero que vocês façam o seguinte trabalho. Deixa eu só procurar aqui uma coisinha aqui rápida para vocês. Exemplo. Como a gente vai fazer um texto de metodologia? Tem várias formas, inclusive nos artigos que vocês leram, gente, nos próprios artigos que vocês leram, tem um capítulo, ou a maioria deles, que eu deveria ter, um capítulo de metodologia. Vocês podem fazer igualzinho deles ou semelhante, adaptando a ideia, a realidade do trabalho de vocês. Primeira coisa que vocês podem fazer.
Segunda coisa, eu quero que vocês peguem todos os artigos que foram lidos, todos eles, ou seja, se cada um leu 3, 4, 2, 1, transforme aquele texto ou aqueles artigos em uma referência bibliográfica. Ou seja, autor, se tiver um só, é o último nome, aquela coisa todinha, autor, obra, tudo sobre a obra, local e data. Transformar todos eles em uma referência bibliográfica. Eu quero que todo mundo, aí junte todas elas, coloque num lugar só, que é lá na referência. Eu quero que todo mundo coloque. Inclusive, se tiver mais de um autor só, é aquele nome. Se forem 2, tem que botar os 2. Se for 3, botar os 3. De 4 em diante, não é mais obrigado botar todos. Você pode botar o organizador, o primeiro que está lá na lista, e botar o resto et al. Mas eu quero que todo mundo transforme todos os seus respectivos artigos que leram, todos os que foram lidos, e transforme ele numa referência bibliográfica. Por que isso? Primeiro, antes disso, né, eu quero perguntar a vocês. Entenderam o que eu quero? A primeira coisa. Vocês entenderam o que é transformar todas as referências lidas por vocês em referência? Todo mundo entendeu? Entendi. Ótimo. Eu quero saber quem não entendeu, porque eu acho que entendeu, ficar falando. Se ninguém falou, é porque todo mundo entendeu. Depois que fizerem isso, eu quero que coloquem num texto, numa folha só. Quem é que está falando? Numa folha só, todos eles por grupo. Então, assim, um grupo, 4 pessoas, que cada um leu 3, então vai ter 12 trabalhos. Mas a gente leu alguns. 4 de nós lemos o mesmo artigo. Então, bota uma vez só. Não vai botar 3 vezes, 4 vezes o mesmo artigo. Eu quero essa lista até amanhã. Então, todos os trabalhos. Quem tiver dificuldade de montar, tem a apostila no material, mas também pode me procurar. Mas tá certo, tal, mas eu quero que vocês transformem isso em referência urgente. Urgente. Primeira coisa, a primeira atividade é assim, já comecem a fazer. Tá? Quero que todo mundo me entregue isso. Diga, Luana. E o meu caso, que eu vou começar a fazer agora? O seu caso, assim, na medida que você for separando o material, já transforme ele em referência. Entendeu? Entendi. Pronto, você vai falar com Luana hoje, por exemplo. Aí Luana vai dizer assim, lê esse material aqui, esse artigo aqui. Aí você lê. Capaz de você ler os artigos dela, para começar, dependendo da área que você vai abordar. Aí você vai já pega o artigo, já não perde tempo, já transforma o artigo em já uma referência. E vai ler. Então vai fazendo as duas coisas, vai fazer as duas paralelamente, tá? Para não perder tempo. Tá bom? Essa é uma coisa. Então é fato, vocês vão fazer isso. Então o que eu quero a partir de agora? Existe um método, em metodologia para a área de saúde, existe uma forma de fazer que é a forma de eliminação de literatura. Existe eu vou até passar vou passar um modelo para vocês, onde se diz assim, na verdade se usa materiais e métodos, ao invés de metodologia, mas isso depois a gente adapta. Foram utilizados tantos artigos, aí bota os artigos, ao qual foram eliminados, alguns eliminados e ficando isso. Estou mostrando a etapa de eu li 10 artigos, mas dos 10 artigos só 8 me serviram no primeiro momento, então eu eliminei 2. Depois dos 8, eu só gostei de 5, eliminei 3 e usei 5. É uma sequência de informações que vocês vão botar, mas depois eu vou ensinar como fazer. Porque primeiro vocês vão fazer as referências para depois vocês fazerem isso. Vamos agora, deixa eu ver enquanto eu estou conversando com vocês, se eu acho esse exemplo aqui, que eu realmente não achei o exemplo do artigo. De orientação. Deixa eu ver aqui, gente, porque eu tenho um modelinho que é bem. Eu tenho um grande e tenho um pequeno. Não estou achando, eu acho que botei no backup.
O que eu quero de vocês nesse artigo? Tem a gente falar de metodologia. Eu vou abrir logo o slide, porque a gente já começa a nossa tiração de dúvida. Já abriu aqui. Só um instantinho que eu quero achar. Isso das referências é para amanhã, é? É, para mim da manhã. Todo mundo já tem, então eu acho que não tem problema nenhum. Ou vocês acham que tem algum problema? Vamos falar logo para a gente conversar na aula. Existe alguma dificuldade de fazer isso? O professor fazer essas citações é para colocar, né, aonde eu li sobre esse assunto. Aí eu coloco o nome do livro, se for um livro, o nome do autor. Isso, eu posso até mostrar um artigo meu. Deixa eu ver se eu tenho um artigo bonzinho para mostrar No vocês. artigo que eu li, publicado por outro médico. Pode ser até quinta, pelo menos, não? Vai, continua, depois a gente volta a isso. Fala No aí. No artigo que eu li, publicado sobre outro médico, por outro médico, lá ele ensina como fazer, ele mesmo mostra como fazer a citação daquele artigo que ele publicou. Aí ele fala em várias normas, inclusive a da ABNT. Aí eu posso colocar do mesmo jeitinho que está lá. Eu tenho que ver como é. Você manda para mim para dar uma olhadinha. Tá ok. Tá certo? Vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se isso aqui serve. Vou mandar para vocês o material e também, além do mais, eu vou abrir um artigo meu. Deixa eu abrir um artigo meu aqui. Por exemplo, vou abrir um para vocês verem. O que está aberto para vocês é o slide de metodologia, né? Vou abrir outro slide. Vou mostrar para vocês uma parte. Vou mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu abrir, aí eu mostro para vocês. Vocês estão vendo aí o slide? Eu estou vendo. Veja bem, um artigo ele tem esse formato. Ele não tem capa, ele não tem contracapa, não tem sumário, não tem absolutamente nada. Então, para elaborar, vocês precisam colocar apenas aquele título que eu ensinei a vocês, o título do trabalho e o nome dos autores. Não existe mais orientador, existe coautor ou autores. Tá? Após isso, você vai fazer um resumo, que também vou ensinar agora, e depois a gente vai colocar o que é cada um desses autores. Existe uma explicação embaixo na nota de rodapé. Eu também deixei um modelo lá para vocês. O que tem na introdução? A introdução ela é textual. Se vocês estão vendo, eu acho que vou até tirar a dúvida de Gemima. Gemima aqui tem uma citação direta. Observe aqui uma citação direta da França, et al. Quem lembra o que significa et al? Brunão. Entre outros. Entre outros. Quando tem o quê? Outros autores. Outros quantos?
Mais de 3. São 4. 4 em diante. 3 até obrigatório, 3 ainda botar. Certo? Então, olha só, a citação é França, entre outros, a obra de 2003 e página 59. O que quer dizer isso? Que a citação que foi colocada aqui, ela é igualzinha que está na obra. É igualzinho que está na obra. Ou seja, a gente chama de ipsiliter, mas é o que está assim, copiei e colei. É como se, quando você colocar autor, ano e página, é como se você dissesse, o endereço para achar essa citação está nesse aqui, é esse aqui. Na obra de fulano de tal, do ano tal. Às vezes o mesmo autor escreve a mesma obra em anos diferentes. Tem diferença? Às vezes tem. Outras vezes nem tem, porque ela é apenas uma reedição, às vezes é revisada, às vezes é ampliada, às vezes é ampliada e revisada. Então, tem que ter muito cuidado com esse ano. Na minha dissertação, eu tenho 3 autores. Eu tenho um autor que foi citado 3 vezes. O mesmo autor, a mesma obra, com anos diferentes. Por quê? Num dos anos, eu coloquei uma tabela que ele trazia, e no do meio, ele era um capítulo que ele incluiu, o último capítulo, e no terceiro era a mesma planilha que eu usei no primeiro livro, com valores atualizados. Então, observe, o mesmo autor, anos diferentes, a mesma obra. Então tem que ficar Mas muito aí, ligado. professor, Diga. se eu só li uma obra, eu vou citar só aquela obra, não importa as outras. Não, claro, não. O que interessa é a obra que você usou no seu trabalho. Ah, beleza, tá bom. Você pegou uma obra de 2010, mas depois encontrou uma de 2017. Descarta de 2010, considera de 2017. Mesmo que você tenha lido a de 2010, aí você encontrou, eita, ela é de 2017, aí você usa ela. Tem que ver se aquela página não alterou. Só isso que você tem preocupação. Se a página mudou. Eu pretendo que vocês usem o mínimo possível de citação direta. Mas aí a gente vai mais na frente. A citação direta é justamente isso, pegar uma parte, o que o escritor falou, né, o autor falou, e colocar no trabalho, e colocar de onde foi tirado aquilo. Exatamente. Bota entre parênteses o nome do autor, vírgula, o ano e a página. A indireta é muito melhor, porque você não precisa colocar o número da página. Você vai interpretar o que o autor disse e colocar apenas o nome, o autor e o ano. Porque como é uma interpretação do texto escrito, não há necessidade de colocar a página. Entendido isso? Às vezes é muito mais negócio. Não, professor, cortou. Se eu poderia repetir? A sua voz está cortando bastante, viu? Uma citação direta é aquela que você usa exatamente o que o autor disse. E aí você tem que botar o autor, o ano e a página que tem aquele pedaço. Seja ele pequenininho, seja ele grande. Uma citação indireta é uma interpretação do autor que eu digo, do que está escrevendo a obra, no caso vocês, que leu um autor, um outro autor, e você quer citá-lo no seu trabalho. Mas você citou o que ele escreveu com as suas próprias palavras. Quer dizer, você parafraseou ou interpretou aquele texto, aquela passagem do autor, com suas palavras no texto. Então não tem igual. Não tem igual. Ou seja, o que você está escrevendo não é igual ao que o autor disse. Você tirou a ideia dele, mas está escrevendo do seu jeito, porque às vezes você está falando. Vou dar um exemplo para vocês de mim, e é fictício, tá? O exemplo. Ela está escrevendo sobre uma situação de oftalmologia, mas ela leu um livro sobre fisiologia. Mas a fisiologia que ela leu foi a fisiologia do corpo total, do corpo humano. Mas tem uma passagem lá que fala de corpo, que fala de, sei lá, de musculatura do crânio, do rosto, o crânio não tem músculo, do rosto, que o autor original ele não vai falar que vai interferir na musculatura do olho, mesmo sendo do rosto. Mas com a leitura você vai dizer que ele disse que ele é a mesma coisa, só que ele não foi especificamente falando de olho. O que acontece, você vai usar a tese que ele disse,
para confirmar aquilo que você está dizendo também no seu trabalho. Veja, ele não falou sobre olho, mas você falou sobre olho. Mas usou ele como base para você. Não disse a citação indireta. No caso da citação indireta, você só precisa saber o nome do autor e o ano da obra. Eu prefiro que todos vocês escrevam assim, que é muito chato. Por exemplo, vocês leram 10 artigos, cada grupo, em média de 5 a 10 artigos. Eu digo 5 porque Gemima leu 5 ou mais, de repente ela vai ter que terminar de ler mais até. Luana vai ler 4, 5 também. E o resto dos grupos, que são grupos, vai ler entre 8 e 12, ou até mais. Observe só. Os próprios autores, eles citam alguém. Você não pode citar o que ele citou, usar o que ele citou para o seu trabalho. Existe uma forma de fazer isso, óbvio. Chama-se APUD. Mas a gente vou explicar isso na próxima aula, que eu vou falar sobre citação direta e indireta e citação de citação. É a próxima aula, é a aula de referências. Você pega uma citação que o autor usou e bota no seu trabalho. Não é assim que é para fazer. Você pega parte do texto do autor, e traz para o seu texto. Essa parte do texto, do parágrafo do autor, que você leu, ela vai virar citação no seu, se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, você vai pegar parte do parágrafo desse autor que você está lendo, trazer para o seu texto, fazer uma interpretação, e aí você vai dizer, autor é fulano, da obra do tal ano. Mas não é igual. Logo, não precisa botar página. A leitura, para mim, ela flui mais fácil, e aí é uma sequência que vocês têm que aprender a fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Você vai pegar uma obra e vai ler. Vai pegar uma obra aqui, como citei no YouTube, cheio de livro do meu lado. Está aqui, ó, o livro, igual ao meu ídolo Henri Bugalho. Você tem um livro aqui, que é Direito e Processo do Trabalho. Está aqui o livro. E aí você vai na página 120, você pega este parágrafo. Vou dar um exemplo para você prático. Na página 120, você vai usar esse último parágrafo. Se você copiar e reescrever exatamente o que o autor disse, você tem que botar autor, Figueiredo, Castellini e Comete, vírgula, 2011, página 120. Entendido isso? Entendi. Ô, professor, por exemplo, eu estou lendo agora um capítulo sobre doenças oculares ocasionadas pelo mau uso de lentes de contato. Certo. Aí, quando eu citar, eu cito o livro, os autores e o capítulo, né? Não, você vai citar o autor. Botar Só o autor. Na referência que você vai botar autor, ano e página. Desculpe, autor, obra, local e data. Na referência. No Entendi. texto. Mas eu não vou fazer. É obrigatório fazer a citação direta? Não. Quanto menos, melhor. É isso que eu quero dizer a vocês. Então ótimo, porque Gente, eu também achei mais fácil fazer sem a citação direta. Vocês entenderam aí. O Gemima está bem adiantada, ela entendeu bem. Todo mundo entendeu o que Gemima falou agora? De usar melhor a citação indireta. Quem não entendeu, acho que é mais fácil dizer quem não entendeu, aí já fala que eu explico. Eu não entendi não, professor, entendi nada. Certo, veja. Eu estou lendo esse livro. Acompanhe comigo. Eu estou lendo esse. Deixa eu tirar esse negócio aqui e vou de novo para bater papo com vocês. Pronto. Está falando Ingrid. Suelen também colocou no chat que não entendeu. A bichinha. Eu estou nem ouvindo a voz dela. Digamos que eu estou escrevendo um artigo e que eu vou usar este livro. Acompanhe meu raciocínio. O livro é Direito e Processo do Trabalho. Está aqui o livro. Então, eu vou pegar um livro meu. É mais fácil. Eu vou pegar o livro meu, que é mais fácil, porque aí eu sei o que eu estou escrevendo. Está aqui meu livrinho. Teoria da Carteira e Análise de Investimentos. Está aqui. Autor, Elton, Gruber, Brown e Wetzman. Está aqui o autor. Eu posso, como ele tem 4, eu posso usar o número dos 4 ou eu posso botar só
Elton e o resto eu botar et al. Isso na referência. Autor, todos, obra, da Atlas, tal, local e data. Estou escrevendo meu texto e vou citar o que o autor falou na página, vou botar qualquer página aqui, que tenha texto aqui, na página 253. Eu vou usar esse parágrafo pequenininho aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas não precisa. Esse parágrafo aqui, vou usar esse parágrafo no meu trabalho. Se eu usar exatamente esse parágrafo no meu trabalho, eu vou ter que botar o nome de Elton. Na verdade, Elton é sobrenome, tá vendo? Elton, vírgula, 2011, esse livro também é 2011, vírgula, página 253. Entendeu o que é a citação direta, vocês? Agora eu entendi. Vê Suede, que ela não está podendo falar. E tu, Suede? Espera ela responder. Ô, professor, então no caso que o senhor quer para amanhã é só isso, colocar as citações diretas. Só, não. Para amanhã eu quero a literatura que vocês leram. Os artigos de cada um, aí somado As referências, né? As referências. Pronto, a primeira parte, pronto, a Suede também entendeu. Agora vamos para a segunda parte. Eu, na verdade, eu não quero botar essa citação, não. Eu quero pegar esse parágrafo e falar com as minhas palavras. Eu vou pegar esse parágrafo e comecei a escrever. E esse parágrafo de 3 linhas, 4 linhas, se transformou, eu consegui transformar ele em uma página inteira, só porque falei com minhas palavras. Incluí mais coisas e escrevi. Então, eu estendi, ou eu até reduzi. Digamos que eu li esse parágrafos e transformei ele em meia página. Mas eu botei com as minhas palavras e não com as palavras do autor. Dessa forma, o nome disso não é citação direta, é uma citação indireta. Por que indireta? Porque eu estou me baseando nesse autor, para escrever a minha tese, mas com a percepção e conhecimento minha. Logo, a citação é indireta. Quando há uma citação indireta, eu não preciso colocar o número da página, porque, na verdade, quem lê a minha obra, meu texto, meu parágrafo, meu capítulo, não vai achar igualzinho em livro nenhum. Então, o que é que eu boto? Só o autor, eu me botei Elton, vírgula, et al., ano 2011. Acabou-se. E é muito mais fácil, gente, e aí é o que eu quero falar, primeiro perguntar a vocês se vocês entenderam essa parte. Deu para tirar dúvida, Ingrid, e veja se também mais alguém. Porque a Deu, citação professor, indireta... deu sim. Qualquer coisa, se eu tiver mais alguma dúvida, eu pergunto no privado. Tá certo. Mas pode falar aqui, porque é bom que quando você faz uma pergunta... Tá certo. Não, eu tô falando assim, tipo, depois. Tá ótimo. Então, olha só. Qual a vantagem da citação indireta? É que mostra que o autor, o leitor, aquele que está produzindo o texto, no caso vocês, já tem capacidade de transformar um texto dos outros em texto próprio. Ou seja, vocês estão dando uma identidade ao artigo. Isso é muito bem visto. Ah, professor, eu ainda não consigo ler uma coisa e dizer o que eu acho, o que eu entendo de forma correta. Então, mantenha as citações diretas. O que não pode é colocar no texto algo errado. Por isso que tem orientador e tem corretor. Você vai para um artigo, você vai para um congresso, você manda o artigo primeiro, 3, 4 meses antes, até 6 meses antes. Você manda 3, 4, 5, 6 meses antes, porque vai passar por crivos e mais crivos e mais crivos, análises, correções e correções. Então, o mais importante é você escrever o texto e colocar a citação indireta ou direta. Isso é a opção sua do seu orientador, do grupo mais o orientador.
A tendência orientador é tirar as diretas. Qual é a vantagem de escrever a citação direta? É que eu botei uma vez uma sequência no slide lá para vocês. Vamos ver se vocês lembram da sequência. Como é que se escreve obra científica? Ler, aprender, produzir. Essa é a sequência básica. Primeiro você lê, com a leitura você adquire conhecimento, logo você tem condição de aprender por causa disso. Quando você aprende, você tem a capacidade de produzir. Essa sequência ela é completada por uma quarta parte, que é a devolver a autoria. O que é devolver a autoria? Quando você escreve alguma coisa sobre algum assunto, você tem que ter certeza e saber disso, de que a obra, a ideia e o texto nunca será seu. Ele não é seu. Logo, se ele não é seu, você tem que devolver a autoria de quem o fez. Mas quem escreveu? Eu li 10 livros, 10 artigos e escrevi sem citação. Eu aprendi. Sim, mas aprendeu com quem? É isso que você tem que colocar nos artigos. Com quem você escreveu cada parágrafo, ou cada 2 parágrafos. Na verdade, é onde colocar a referência. Todas as vezes que você, enquanto escritor, autor de uma obra, afirmar alguma coisa, quando você afirmar alguma coisa, você tem que botar quem afirmou isso. Você não pode nunca dizer que isso é assim. Você tem que dizer, isso é assim, conforme fulano de tal. Ou, segundo fulano de Travou para todo mundo? Pra mim, travou. Pra mim, travou. Aham. Eu acho que a voz dele tá de robótica. Gente, eu caí, mas voltei. Eu estava em que parte? Tava tudo certo ou teve um momento que cortou? Cortou aí, você falando. A partir de onde que cortou? Vamos lá. Eu vou deduzir que foi a partir do... todas as vezes que você usar, escrever um parágrafo e afirmar alguma coisa, para você afirmar alguma coisa, essa afirmação, esse parágrafo, ou esses 2 parágrafos, ou esse textão que vocês escreveram, afirmando alguma coisa, ela nunca pode faltar um autor. Ela precisa obrigatoriamente ter um autor. Ele não pode estar sem autor, ou seja, você não pode escrever algo da sua cabeça. Se você botar uma foto, um gráfico, uma tabela, qualquer coisa do tipo, ele tem uma origem, que a gente chama de fonte. Você pegou de onde? Professor, eu peguei do Google. Google 2020. É assim que se pega. Mas eu peguei do Google, como é que eu faço? Eu copio o link e boto embaixo. Depois eu vou explicar isso a vocês. Então, texto tem que ser escrito dessa forma. Qual é o texto? É o texto de referencial teórico em diante. Fundamentação teórica em diante. Na parte introdutória não necessariamente terá. Vai depender do orientador. Eu gosto de colocar referência na introdução. Tem orientador que não. O pessoal pode cair a qualquer momento a internet, viu? Viu, gente? Então, a qualquer Certo, momento professor. pode cair. Professor, Fale, eu Janine. posso fazer uma pergunta? Talvez eu esteja atropelando um pouquinho. E se atropelar, não tem problema. Veja, eu falei, né? Já falei sobre várias coisas lá, como o senhor vai ver. Sendo que eu preciso falar para provar o porquê que o uso de lente de contato deve ser acompanhado por um médico. Eu preciso falar sobre as doenças e o que isso pode ocasionar. Em que parte eu vou falar isso? Porque eu já estou até lendo a respeito, mas não sei que horas eu escrevo. Existe um caminho. Existe assim, a sequência, gente, é assim. Todo trabalho é dividido em 3 partes. Presta atenção.
introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é a introdução? É onde você vai dizer, de uma forma mais curta, o que é o trabalho. Então, Gemina, tomando como exemplo, você pode dizer algumas coisas não explicativas muito claras na introdução, no textão. Mas também tem que botar referência. Quando você abrir o capítulo 2, que é o capítulo referencial teórico, ou fundamentação teórica, você vai dizer conceitos, definições, você vai dizer por exemplo, você vai falar de doença ocular, você vai falar de problemas causados por lente de contato, o mau uso de lente de contato. Você vai falar do histórico de lente de contato, como eu te disse, vai falar o que é, onde é que fica a lente de contato, aí vai falar de retina, aí você vai definir o que é retina, na verdade, você vai explicar o olho como um todo, numa sequência até chegar na retina. Quando chegar na retina, e você já contou lá em cima a história da lente de contato, aí você fala do uso da lente de contato, como é que funcionou e tal. E aí você já vai dizer na frente que isso causa problema. Aí você vai abrir um capítulo falando de vantagens e desvantagens do uso de lente de contato. Vantagens e desvantagens. Tá, acho que eu entendi mais ou menos. Quando falar de desvantagens, aí você pode, junto com o seu orientador, muito possível, dependendo da leitura que você tenha, do seu orientador pedir para você abrir um capítulo falando sobre um problema específico. Fala, Jamila. Eu entendi. Olha, essa questão das citações, eu faço tudo num lugar só, né? Não é, por exemplo, a cada, vamos dizer, a introdução, eu vou citar da onde eu tirei aquilo da introdução. Não, é num lugar só, né? Referências. Aí eu vou... Né? Não. Vai ficar tudo no lugar só, na ordem alfabética, lá atrás. Tá, porque os conteúdos são muito completos, eles falam de tudo um pouco. Aí, assim, eu tô tirando de vários, realmente. Como eu disse pro senhor, agora eu tô lendo um livro gigante de oftalmologia. Eu tô lendo, óbvio, os capítulos que me interessam, né? Eu vou abrir para vocês, gente. Eu vou abrir para vocês um artigo meu, que aí eu consigo mostrar para vocês aqui. Cadê? Aqui. Vou mostrar para vocês, né? Fico escrito por mim. Quando tiver na tela, você me avisa. Tá na tela? Tá. O que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo? Estão vendo o quê? Quem é que pode dizer para mim? O começo de um trabalho. Pois é, esse é um artigo científico escrito por mim e o meu orientador. Pronto, que tem um negócio aí de resumo e tal. Isso, vamos lá. Olha o que escrevi. O uso do microcrédito produtivo orientado para microempreendedores individuais no município de Boitá, Pernambuco, como estímulo a pequenos empreendedores na busca de estabilidade financeira. Esse foi um artigo que eu escrevi. Autores: Omar Santos Silva, primeiro, André Marques, aí aqui o nome da gente está aqui, ó, no final. Deveria estar aqui, que eu não botei. Eu era mestrando do programa lá do mestrado. Resumo, vou aumentar a coisinha aqui para ficar melhor. Resumo aqui, eu vou falar, depois eu explico a vocês como é que faz resumo. Introdução. Aí eu falo do trabalho, e aqui eu falo aqui, ó, veja só como eu estou afirmando. Cerca de 3 milhões de pequenos empreendimentos no Brasil representam 98,5% das empresas responsáveis por 60% dos empregos no Brasil. Tá vendo? Eu não afirmei uma coisa. Quem vai acreditar em mim? Eu pergunto a vocês. Quem é que vai acreditar em mim que eu dei esses dados bonitinhos aí? Mas não fui eu que disse. Quem foi que disse? Quem foi que disse isso? Alguém sabe me dizer quem foi que disse? Da onde o senhor tirou lá, né? O autor da primeira obra. Ou segunda, sei lá. Aí, onde está a referência e a data. Eu não estou ouvindo o professor.
acho que caiu de novo. O professor mandou avisar que a internet caiu, mas ele está voltando já já.
Oi, gente. Oi, gente. Voltei. A internet voltou agora. Pouco. Perdeu algumas aulas. Perdeu algumas horas.